nome sublime, nome maravilhoso, é o nome de Jesus. Ainda como você está, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Versículo 12 nos diz o seguinte: ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Vamos ler nessa versão aí. E na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, nós te agradecemos pelo privilégio de servirmos ao Senhor nesta casa, nesta igreja. Que o homem não seja o centro, mas o Senhor seja o centro de todas as coisas. Te pedimos, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, a gente entende que algo muito significativo pode ser feito à igreja que está sendo perseguida. Nós sabemos que não sofremos uma perseguição, pelo menos não uma perseguição declarada, mas uma perseguição velada. E eu quero falar um pouco nessa noite sobre essa identificação. Sabermos que porque estamos vivendo com Cristo, nós podemos ser perseguidos, nós sofreremos perseguições. Mas eu vejo que muitas vezes as pessoas estão sendo perseguidas não porque estão servindo a Cristo, mas porque estão vivendo o pseudo-evangelho, o evangelho de outras coisas, o evangelho da ganância, o evangelho que não é propriamente esse evangelho que Jesus disse que nós seríamos perseguidos. E eu posso dizer, fazendo uma introdução, que existem algumas causas pelas quais tem aumentado a perseguição. A gente consegue perceber isso. Essa perseguição tem aumentado e a gente sabe disso. Por exemplo, uma das causas no aumento da perseguição é o crescimento do fundamentalismo. O que é o fundamentalismo? É um radicalismo, é uma interpretação exacerbada do Corão, que é o livro do muçulmano, que é o livro daquela pessoa que é islâmica, e então ele faz uma interpretação radical, usando esse livro como um livro de guerra. Nós sabemos, e é fácil entender, que qualquer interpretação, seja do Velho Testamento, da Bíblia dos cristãos, que nós usamos o Velho Testamento, mas o Velho Testamento diz respeito àquilo que compõe o cânon do livro dos judeus. Nós sabemos que uma interpretação literal desses livros pode levar a uma perseguição e a uma morte, porque eles se baseiam fundamentalmente nos princípios de ordenanças, num legalismo que assim existe. Então, o crescimento do fundamentalismo, que é uma interpretação radical desses livros sagrados, tem sido uma das causas do aumento da perseguição aos cristãos. A outra causa, que não é nova, mas que tem tomado força, é a perseguição comunista e a perseguição muçulmana. Nós sabemos que os muçulmanos, eles entendem que não é possível conviver muitos segmentos muçulmanos. Eles vão fazer uma interpretação do livro sagrado, do Corão, que não é possível viver de uma forma harmoniosa com outras crenças, com outros pensamentos religiosos, e eles então vão perseguir, eles vão entender que o melhor cristão é um cristão morto, e que um cristão, quando um muçulmano se torna um cristão, ele na verdade se tornou um cachorro, e o cachorro não merece viver, apesar de que nós sabemos que até o cachorro merece viver, porque ele é uma criação de Deus. E o comunismo, nós sabemos que ele tem na sua base, na sua essência, ser anti-Deus, anti a essa visão de um Deus criador e que rege todas as coisas. Por uma razão muito simples. O comunismo, ele precisa ter o homem no centro, é o antropocentrismo, é o homem sendo o centro de todas as coisas. Então, você vai a um país desses aí, você vai ver o líder desse país dizendo: olha, eu sou Deus aqui para vocês, eu coloco alimento na mesa de vocês, e Deus não faz isso. Então Deus atrapalha essa visão comunista, que é uma visão de que o homem tem que estar no centro, de que o homem não precisa de Deus, de que o homem tem que conduzir a sua própria vida, que instituição e que princípios de família, como nós temos na Bíblia, seriam princípios opressores, seriam princípios que deveriam ser banidos e abolidos, que a mulher não deve prezar por um casamento monogâmico, que ela deve ser de vários homens. Isso está dentro da carta de Marx, do Capital de Marx.
Se você ler, tiver a humildade de ler, você vai ver que todos esses ensinamentos estão lá escrachadamente colocados, e quando a gente vai nesses países, a gente percebe isso com muita facilidade. E além disso que eu já falei, existe uma coisa que é um padrão que eu posso dizer que é imutável. Não adianta a gente pensar que vai parar de haver perseguições. Não haverá. Jesus, ele nos adverte que essas perseguições, elas continuarão a existir. E eu tenho um texto na Bíblia, João, capítulo 15, versículo 18, 19 e 21, que vai dizer para a gente, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. É Jesus que está falando. Se vós fosseis do mundo, ele fala, o mundo amaria o que era seu. Todavia não sois do mundo, pelo contrário, deles vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia. O mundo nos odeia porque nós estamos no mundo, mas não somos do mundo, porque somos propriedade de Deus e fazemos parte de um reino, o reino de Deus aqui na terra. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Então, se uma perseguição existe, e ela existe, seja no Brasil, seja na Síria, seja no Iraque, seja na Coreia do Norte, seja na Eritreia, que é lá na África, no continente africano, seja onde for, essa perseguição, ela tem como causa básica o fato de que nós escolhemos Jesus. E quando eu falo de cristãos, e quando nós falamos dessa estatística de perseguição aos cristãos, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Aqui no Brasil, é possível você fazer essa separação, mas nesses países, quando você vai a Cuba, por exemplo, não existe a separação cristão católico, metodista, batista. Falou, é cristão, morre do mesmo jeito, é perseguido do mesmo jeito. Por quê? Por causa da cruz de Cristo, por causa da fé em Jesus Cristo. Então, nesses lugares, a gente vai perceber que muitas coisas que é uma bobagem, que existe no nosso país, nesse país não vai existir, porque pau que dá enchido, dá em Francisco, ou seja, a perseguição que vem para um, vem para todo. Se você não é muçulmano, você é cristão, ou você faz parte de outra religião, você vai morrer, porque você é um inimigo do Islã, você é um inimigo do Alcorão, você é inimigo de Alá, e Alá então vai te perseguir. Mas Jesus está dizendo aqui que não, está dizendo, olha, que se conhecessem a Deus, que eles chamam de Alá, não perseguiriam vocês, porque eu sou filho de Deus, eu sou Jesus, eu sou mais do que um profeta, eu sou Deus, eu sou o Emanuel, eu sou Deus conosco, e Ele é o Deus conosco de fato, e Ele é aquele que veio para nos salvar. Então, na verdade, nós sabemos que a perseguição é porque nós fizemos uma opção com Jesus. Então nós devemos sim interceder por esses cristãos que estão sendo perseguidos, mas não na perspectiva de que são coitadinhos. Eu não gosto disso. Eu creio que Jesus venceu. Eu prego o Evangelho da Graça, e a minha perspectiva da igreja perseguida é a perspectiva da graça de Deus. Há perseguição lá. Perseguiram Jesus, perseguiram. Vão perseguir a cada um de nós, mas vão perseguir pela razão certa, porque nós amamos a Jesus, porque nós pregamos o Evangelho da cruz, e nós não estamos nem aí se o que vão dizer de nós, se vão nos perseguir. Nós fizemos a nossa opção. Então eles não são coitadinhos, assim como não são coitadinhos aqueles que estão sendo perseguidos aqui no Brasil e são perseguidos em tantos outros lugares. São pessoas dignas, são pessoas que escolheram a melhor parte, escolheram servir a Jesus, entenderam que viver e morrer por Cristo é realmente viver, mas viver sem Cristo não há vitória, não há vida, não há dignidade. Essas pessoas se sentem honradas por sofrerem os mesmos sofrimentos de Cristo. Então nós devemos entender que é por isso que eles dizem, olha, nós não pedimos para acabar o sofrimento, mas eu confesso, como cristão, eu não consigo orar para que não haja uma bomba atômica ali, parando com aqueles demônios, porque a minha bomba atômica não é uma bomba atômica essa que destrói as pessoas, mas é uma bomba atômica espiritual que destrói os principados e a potestade. Destrói no sentido de jogar eles lá para o abismo, onde eles não têm força, e onde eles não deveriam nunca ter saído, mas ainda estão operando no mundo. Então existem muitas passagens bíblicas que mostram para nós isso. Nós podemos ver, por exemplo, uma carta de São Pedro, escrita no contexto de uma intensa perseguição aos cristãos, e qual era o sentimento desses cristãos e qual deve ser o
nosso sentimento. 1 de Pedro, carta de Pedro, capítulo 4, versículos de 12 a 16, ele diz assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para vos provar, como se algo estranho estivesse acontecendo, ele fala, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Jesus Cristo, ou do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como que se intromete nos negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Quando você leva o nome de cristão, mas você está roubando, você está matando, você é criminoso, você é ladrão, você é assassino, você tem conta no exterior, então isso não glorifica a Deus de jeito nenhum. Mas quando você sofre porque você ama Jesus, porque você prega o Evangelho, porque você mata a fome daquele que tem necessidade, porque você está do lado daqueles que são mais frágeis, porque você decidiu não estar do lado do governante, déspota, ímpio, mas você escolheu estar do lado de uma população, de cristãos, de pessoas que cuidam dos seus filhos, com toda a humildade e com toda a sua singeleza de vida. Quando a gente sofre por isso, a palavra de Deus diz que nós devemos nos alegrar, sofrer por amor a Cristo. Se nós tivéssemos lá no Papuda, em Brasília, 100, 200, 300 pessoas presas porque estavam pregando o Evangelho, estavam fazendo o que era certo, essas pessoas deveriam estar sorrindo lá na prisão, deveriam estar alegres, dizendo: estou. A verdade não é essa, é que muitas pessoas estão presas porque elas estão fazendo coisas erradas, elas estão indo contra o Evangelho, estão perseguindo, estão matando, estão assassinando. Então, nós entendemos aqui que gloriar-se a despeito das perseguições é nesse sentido. É quando você prega o Evangelho da cruz, é quando você vive o mandamento que Jesus nos deu: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a você mesmo. Isso é compaixão. Nós temos compaixão por aquelas pessoas que estão passando por lutas e perseguições. Devemos sim pedir por intrepidez, para que esses irmãos sejam intrépidos, para que eles tenham coragem, para que eles possam experimentar também sinais de poder. Nós cremos que o Evangelho da Graça é um Evangelho de sinais, maravilhas e poder. Então eu oro sim, nós clamamos sim, nós clamamos que no meio da perseguição, que na vida daqueles pastores que nós vimos aqui, que na vida daqueles cristãos que nós vimos aqui, haja sim intrepidez. Se chegarem para eles e disserem assim: olha, ou nega Jesus ou você vai morrer, ele vai dizer: olha, você vai me matar, mas eu não vou negar Jesus, porque eu sei que o paraíso está preparado para mim, e o lugar que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano, e é esse lugar que tem preparado para mim, e eles então não vão negar a Jesus. Isso sim, para que haja sinais. Que sinais podem haver no lugar desse? Que haja salvação, que haja milagres, que haja multiplicação de pães, que haja multiplicação do alimento, que haja multiplicação da água, aquele milagre que Jesus fez, que eles possam ter esse mesmo poder, essa mesma autoridade para viver num lugar como esse. Que eles não necessariamente, nós oramos pelo livramento, por segurança e tranquilidade, mas junto com essas perseguições, juntos com essas dificuldades, eles possam experimentar o escapar de Deus, esse mover de Deus e essa graça de Deus. A passagem escolhida para ilustrar isso é a oração feita pela igreja primitiva, logo que Pedro e João saíram da cadeia. Está lá em Atos, capítulo 4, versículo 29 a 31. Vamos ver aí então o que a gente pode orar. Nós estamos vendo aqui como ajudar a igreja perseguida, como nos identificarmos com esses irmãos. Atos, capítulo 4. Os irmãos não estão projetando.
capítulo 4, versículo 29 a 31. Diz assim a palavra do Senhor. Atos capítulo 4, versículo 29 a 31. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes as mãos para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. É isso que nós estamos dizendo, irmãos. Perseguições elas vão acontecer, isso é inevitável, nós sabemos, mas eu creio o seguinte, irmãos, que o que vai vencer, o que vai prevalecer não é o Boko Haram. Daqui uns anos você vai olhar e você não vai saber nem notícia deles, porque eles vão descer a cova, porque pela espada eles vão perecer, pelas armas dele eles vão morrer. Mas nós temos que entender o seguinte: se existem ameaças, se existe ameaça na vida desses irmãos, desses servos de Deus, nós oramos para que eles sejam corajosos, nós oramos para que, enquanto eles estão sendo perseguidos, a mão de Deus esteja com eles para curar, para que haja sinais, para que haja maravilhas, no nome de Jesus no meio dessas pessoas. Nós oramos para que as estruturas do inferno, nós oramos para que Boko Haram, nós oramos para que tudo aquilo que se levanta contra o nome do Senhor possa tremer e possa cair por terra, e que eles possam ser cheios do Espírito Santo e que eles possam corajosamente anunciar a palavra de Deus naquele lugar, e que quando aqueles extremistas forem matar um cristão, ele possa ter uma palavra de autoridade, dizer: vocês estão me matando, mas cada célula do meu corpo vai estar dizendo que Jesus te ama e que ele morreu por você. Eu penso isso, irmãos. Pedro e João foram o que? Transformados, mas não pediram que caísse fogo do céu para os seus perseguidores, é o que nós ouvimos aqui pela manhã. Nem mesmo pediram cessar fogo, mas que fossem fiéis e ousados debaixo do fogo cruzado na perseguição em nome de Jesus. Então sim, nós devemos interceder crendo na soberania de Deus, que é um dos princípios fundamentais da graça de Deus. Quando nós cremos na soberania de Deus, nós cremos que a despeito do que nós estamos vendo, aquilo que a televisão não mostra está acontecendo, que a soberania de Deus está naquele lugar, que o poder de Deus está sendo manifesto ali, que aquilo não vai prevalecer e que através daquelas mortes, através daquele sangue que está sendo derramado, muitas pessoas vão se animar na sua fé, milhares e milhares vão se converter ao cristianismo e eles vão ser derrotados, eles vão ser perdedores, porque nós não cremos. Eu não creio, lendo a minha Bíblia, eu não creio que o mal vai prevalecer, irmãos. Eu creio que Jesus é o Senhor, eu creio que Deus é soberano, e nós então oramos para que esse poder se manifeste nesse lugar. Nós oramos para que Deus use o sofrimento, a perseguição, esses desígnios para alcançar pessoas pela sua maravilhosa graça, que a graça de Deus se manifeste nesses lugares. Paulo, ele compartilha com Timóteo que apesar de estar preso, a palavra de Deus não está algemada. A palavra de Deus não está algemada no Irã, a palavra de Deus não está algemada no Iraque, a palavra de Deus não está algemada no Brasil, a palavra de Deus não está algemada na Síria. Paulo está dizendo isso quando ele fala com Timóteo, no capítulo 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 8 a 10, ele diz assim: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. Jesus não está morto, ele não é um profeta que morreu e ficou lá no seu túmulo, não, como tantos outros, mas ele é um descendente de Davi, conforme o meu evangelho, ele diz, pelo qual eu sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa, ele diz. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, por causa daqueles que foram alcançados pela graça, ele diz, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Então, irmãos, se nós estamos falando de uma igreja perseguida nessa noite, nós estamos falando de uma igreja selada, nós estamos falando de uma igreja eleita, nós estamos falando de uma igreja gloriosa, nós estamos falando
vitoriosa, porque as perseguições não vão impedir o avanço do cristianismo e nem do Evangelho de Jesus Cristo, porque eu quero crer que as duas coisas são a mesma coisa e devem ser a mesma coisa. Então a soberania humana não consegue entender os propósitos de Deus. Não adianta você entender isso do ponto de vista humanista, mas como disse Tertuliano, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Não importa, nós temos uma semente, o sangue que está sendo derramado lá, ele está clamando por justiça da terra, e Deus fará justiça, e Deus já fez a justiça através da morte do seu Filho Jesus. Então nós cremos nisso. Nós entendemos que a palavra de Deus, ela não será acorrentada, não será aprisionada por causa do sofrimento. O que impede a palavra de Deus de fluir é de fato o pecado. Mas não é esse o caso dos irmãos que estão ali. Nós sabemos de notícias que no meio dessas perseguições, muitas pessoas estão tendo encontros com Jesus. O próprio Jesus aparece a elas e diz: olha, vocês estão me perseguindo, mas eu sou Jesus. Como fez com Paulo no caminho de Damasco. Jesus está fazendo a mesma coisa lá, sabe por quê? Porque nós somos covardes, nós não temos coragem de ir lá e pregar o Evangelho para eles. Mas nós podemos mandar as nossas ofertas, nós podemos estar orando, nós podemos estar intercedendo por esses amados irmãos que estão sofrendo. O quarto aspecto que eu quero dizer é que devemos interceder de forma inconclusiva. Nós não sabemos tudo que nós podemos pedir, mas é interessante que na área de perseguição, como eu disse, os cristãos estão todos no mesmo balaio, ou seja, ortodoxos, católicos e protestantes estão sendo perseguidos. Eles são igualmente perseguidos em locais em que radicais de outra religião são a maioria, e a presença cristã os incomoda de várias formas. Por isso devemos incluir todos eles na nossa intercessão. Um relatório de 2010 sobre as ações anticristãs, produzido pela Associação Evangélica da Índia, descreve de forma cronológica as ações contra protestantes de diferentes denominações e católicos no país. Trata-se de um impressionante relatório de 27 páginas, contendo dados de ações de violência e de intimidação aos cristãos de 18 estados da Índia. A agência FITS revelou que em 2010 foram assassinados 23 agentes pastorais católicos do mundo. O dado surpreendente é que o continente americano foi o campeão, com a morte de 15 desses agentes, 10 sacerdotes, um religioso, um seminarista e 3 leigos. Então nós devemos sim orar, porque nós sabemos, irmãos, que essa perseguição, ela se alastra pelo mundo todo, e nós não estamos dizendo que ela vai vencer, mas nós estamos dizendo que quando o sangue do justo cai sobre a terra, outros se levantam no poder e na autoridade do Espírito Santo. Nós devemos sim transformar o mundo através da oração intercessória, pelas ações práticas também que nós podemos ter. A maior necessidade dos cristãos perseguidos é o de encorajamento, e isso nós podemos fazer por meio de orações. Sim, nós podemos orar também por meio de ações simples, como por exemplo, diz lá o site do Portas Abertas, você pode escrever cartas de encorajamento, enviá-las para Portas Abertas, e a Portas Abertas vai chegar a esse país. Você sabe, você vai estar orando, o Espírito Santo vai falar com você para onde você está escrevendo, para quem você está escrevendo, talvez, eu não sei, e você então vai fazer a sua carta chegar a Portas Abertas, e lá eles vão encaminhar para essas pessoas, eles vão ser fortalecidos por isso. Você pode assinar listas de baixo assinados também, destinadas a autoridades responsáveis pela integridade física dos cristãos e cidadãos de um modo geral. Há outros grupos religiosos do mundo, não cristãos, perseguidos por radicais de religiões majoritárias. Então você pode fazer isso. Você pode prestar, melhor dizendo, a advocacia mais ampla na defesa dos direitos humanos, também na área religiosa. Você pode contribuir financeiramente com a igreja sofredora, como foi dito aqui nessa noite. Você pode viver no meio deles, para encorajá-los a servir a igreja nacional dele. Você pode pegar as suas férias, dar as suas férias para Jesus, através de uma missão séria, que saiba como você pode ir com segurança a um lugar desse, não absoluto, é claro que não, mas você pode ir para lá. E tem pessoas que têm chamado, Deus fala no coração: olha, você vai lá para a China,
você vai servir ao Senhor lá. Há várias organizações, então, que estão fazendo isso, que podem ser procuradas para nos ajudar a ajudar essas pessoas. Então, que Deus nos ensine a orar e agir como convém em favor dos irmãos da igreja sofredora. Eu quero dizer uma coisa: certas perseguições, como nós dissemos aqui, são inevitáveis na vida do cristão. Elas representam o quê? O ódio do mundo a Cristo. Não é a você, é a Cristo. Então nós devemos nos compadecer sim desses irmãos que estão sofrendo em muitos lugares do mundo. Nós devemos orar por eles como se estivéssemos presos com eles, como se estivéssemos sofrendo a mesma dor que eles estão sofrendo. Por outro lado, por mais contraditório que isso possa parecer, podemos nos regozijar nessa situação diante de Jesus, que disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Mateus 5, versículos de 10 a 12. Nós então podemos fazer uma aplicação prática dessa palavra nas nossas vidas. Nós devemos dizer que eles são bem-aventurados, porque eles estão sofrendo por algo que vale a pena sofrer. Estão sofrendo por amor a Cristo. Estão sofrendo porque fizeram uma opção pela cruz. E eles são considerados lá pelo Boko Haram como os perigosos da cruz, os perigosos do caminho. E eles então, mesmo tendo aquelas armas possantes, eles precisam covardemente matar os cristãos, simplesmente porque eles ostentam o nome de Jesus. De fato, nós podemos fazer alguma coisa, nós podemos orar, nós podemos pedir a Deus que haja o livramento de Deus para a vida desses irmãos, como nós temos na palavra do Senhor. Nós finalmente devemos nos manter informados, devemos ter esses sites que trabalham com essa realidade da atualidade cristã. O mundo precisa saber que tudo isso está acontecendo e que pode ser um meio, inclusive, para restringir as atitudes agressivas que acontecem. Eu quero dizer a você que nós não cremos que não vai haver, que vai deixar de haver perseguições. Desde a época em que Jesus veio aqui, nós sabemos que essa perseguição existe. E nós entendemos que nós temos o privilégio de servir ao Senhor pregando o Evangelho da Graça. Nós podemos ser graciosos, nós podemos ser generosos, nós podemos enviar a nossa ajuda, nós podemos estar orando por essas pessoas. Muito pode a oração do justo por sua eficácia. Você é um justo, você é alguém que crê na cruz de Cristo, você é alguém que foi salvo, você é alguém que ainda não foi perseguido por causa de Jesus, pelo menos de uma forma tão ostensiva. Mas você precisa entender uma coisa: nós devemos usar a nossa liberdade para fazer notório o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, o nome sublime, o nome maravilhoso, esse nome que nos diz que nós podemos vencer em todas essas coisas. Nós queremos viver piedosamente em Cristo Jesus, e se queremos viver da forma que Jesus viveu, diz a palavra, nós seremos perseguidos. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar para que nós sejamos despertados. Eu quero orar para que a igreja do Senhor nessa noite se importe com a dor desses irmãos. Eu disse aqui hoje pela manhã que esse ano nós estávamos dizendo, nós não vamos a Cuba, porque os recursos financeiros estão difíceis para todo mundo. Mas nós temos irmãos ali, nós temos amigos ali, nós temos pessoas que nós vamos ali para colocar uma gota de água na boca desses irmãos. Então nós queremos que você entenda uma coisa: com dinheiro ou sem dinheiro, você vai orar. Se você não pode ir à rua, você vai orar para que Deus mande os recursos para nós, porque nós queremos ir lá sim, para levar o amor de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Nós sabemos que Cuba já tem uma liberdade maior do que esses outros países, mas nem por isso a gente pode fazer uma obra dessa sem estar orando, sem estar debaixo da proteção de Deus. Queria que você ficasse de pé. Nós vamos orar por esses irmãos que estão perseguidos. Nós vamos orar que, se porventura vier uma perseguição na sua vida, você não negue o nome de Jesus, mas você continue firme, você continue testemunhando com o poder do nome de Jesus, ok? Vamos orar. Pai Santo,
Em nome de Jesus, nós oramos nessa noite, nós apresentamos a igreja de Nova Vida em Sobradinho, uma igreja que tem a visão de missões, uma igreja que está indo ao sertão, uma igreja que as irmãs estão indo, as Déboras estão indo ao sertão, levar a palavra de Deus, levar o consolo, levar o alimento, levar a ajuda social. Senhor, nós oramos porque nesse dia da igreja perseguida, nós tivemos a oportunidade de ofertar, tivemos a oportunidade de nos lembrar, tivemos a oportunidade de saber um pouco mais sobre essa igreja que está crescendo, que é vitoriosa, é a igreja que o Senhor Jesus implantou, é a igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, é a igreja que o Boko Haram não prevalecerá contra ela, a respeito dela. Nós cremos que nesse dia em que várias igrejas, centenas de igrejas, milhares de igrejas no mundo estão orando pela igreja perseguida, nós estamos lançando uma dinamite de amor, nós estamos lançando uma dinamite de graça, de poder, de autoridade sobre a vida daqueles irmãos, mas também nós estamos lançando uma bomba atômica espiritual contra todo principado e potestade e dominador que atua nessas regiões celestiais, nas áreas de conflito, nas áreas de perseguição, sobre a Coreia do Norte, sobre a Síria, sobre esses lugares, sobre o Iraque. Senhor, nós cremos que ainda nessa semana nós vamos ter notícia que alguma coisa nova aconteceu nesse lugar, porque a igreja de Deus orou e porque a soberania de Deus foi derramada sobre esse lugar. Como igreja do Senhor aqui nessa noite, nós nos levantamos e nós declaramos que nenhuma arma forjada contra os cristãos, contra a igreja do Senhor prevalecerá, porque essa igreja é uma igreja selada, é uma igreja perseguida sim, mas é uma igreja que glorifica Jesus, é uma igreja gloriosa, é uma igreja que manifesta a glória de Deus. E nós oramos para que no meio de nós, se pessoas foram tocadas, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, que elas possam usar os seus recursos, que elas possam orar, que elas possam se dispor a ir aos campos e levar a Tua palavra. Nós oramos, ó Deus, para que não que a perseguição pare, mas que nós sejamos intrépidos, para que haja sinais, para que haja um prodígio, para que haja manifestação do sobrenatural, para que nós possamos ver a manifestação da Tua glória, que enquanto existe a perseguição, o Senhor capacite o seu servo a anunciar corajosamente a Sua palavra. Estenda, ó Deus, a Tua mão para curar, para realizar sinais e maravilhas, por meio do nome de Jesus Cristo, o seu servo. Depois de orarem, que eles possam se sentir revigorados. Nós oramos, nós intercedemos e nós buscamos a graça de Deus, e que toda a igreja de Deus diga amém e aplauda o Senhor. Aleluia. Ainda nessa semana, dizer que você continue orando, que nós possamos trazer a memória. Visite esses sites do Portas Abertas, e outros sites, e comece a se inteirar desse assunto. Nós já estamos encerrando. Nós queremos agradecer a você pelo privilégio de estarmos ministrando a palavra, de poder falar ao seu coração nessa noite. Amém? Faça assim com as suas mãos. Vamos agradecer a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as eternas e benditas consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um e permaneçam desde agora e para todo sempre. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. Vai em paz, no gozo, na graça, e que você tenha uma semana abençoada pelo Pai, Filho e o Espírito Santo de Deus. Assim encerramos e ministrando a você o melhor de Deus na sua vida, a graça soberana de Deus. Está encerrado.